Oi pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Salmo de número 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus amados, nós vamos hoje para a segunda mensagem sobre o Salmo de número 1, que tem por tema Caminhos para a Felicidade. Na semana passada nós começamos e ficamos no verso 1, na parte A do verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eu trouxe à memória de vocês uma propaganda bem antiga que fala sobre felicidade. E era um mercantil, uma rede de supermercados que falava sobre felicidade. E ele encerrava dizendo assim: aqui nós damos a você a felicidade. E eu perguntei a vocês sobre o que seria felicidade, ou o que é ser uma pessoa feliz. E nós sabemos que todos os salmos eles apontam para Cristo, como bem disse Charles Haddon Spurgeon, como todos os outros textos das Sagradas Escrituras, e eles nos mostram duas coisas importantes. Quando você lê a palavra de Deus, duas coisas são importantes para você. Primeiro, olhar a condição do homem. Segundo, perceber a redenção que o texto bíblico oferece ao homem por meio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, eu falei que a felicidade sempre foi um assunto tratado entre os filósofos do primeiro século. Para a filosofia, havia apenas dois caminhos para tornar o homem feliz. Primeiro, o caminho da honra. Segundo, o caminho da própria sabedoria, ou do próprio filos, ou da própria filosofia em essência. Interessante, irmão, Santo Agostinho escreveu algo acerca da felicidade. E ele disse algo simples, mas ao mesmo tempo muito profundo acerca do que é ser feliz, ou o que é uma pessoa feliz. E ele disse que é feliz aquele que possui a Deus como amigo. Em seu livro sobre a felicidade, Agostinho se apresenta como um aventureiro em um barco que está em busca da filosofia e da honra. Até que ele entende em um dado momento que essas terras não trariam para ele felicidade. E aí ele chega ao entendimento e ele diz assim: eu estou navegando ao rochedo das sereias. Grande seria a sua destruição. Quando nós olhamos para a sociedade atual, não diferente da passada, dos primeiros filósofos, tudo que nós encontramos não é outra coisa senão uma sociedade que busca felicidade em lugares errados, de forma errada, equivocando-se a todo instante. Mas parece que são cegos, na realidade são cegos tentando guiar outros cegos. Ainda sobre o livro acerca da felicidade, Agostinho diz assim: é feliz aquele que tem o que quer? Ele faz uma pergunta. Ao mesmo tempo ele responde: não, pois ainda que tenha, será mais feliz se ele conseguir ter mais coisas, se ele conseguir angariar para si mais coisas. E aquilo que ele conseguir comprar ou ter, pode ser perdido.
Aí ele chega à conclusão: logo é impossível o homem ser feliz com aquilo que se perde. E aí, meus amados irmãos, voltando à sociedade atual, conceito de felicidade recai sempre sobre bens perecíveis, aonde a traça corrói, aonde o ladrão consegue roubar, aonde a honra ela se perde ou em vida ou após a morte. Certo autor escreveu um livro bem interessante acerca da felicidade, a história da felicidade. E ele faz um tour histórico sobre o conceito da felicidade em todas as eras. E ele começa inicialmente falando sobre o conceito de felicidade para a psicologia. O que eles pensam acerca de felicidade. E aí, irmãos, eu não quero tomar muito tempo em conceitos psicológicos, não é o meu objetivo essa noite, mas basta nos entender que a felicidade, segundo o conceito psicológico, está naquilo que nos ajuda a perceber que estamos fazendo e como estamos fazendo e se está funcionando aquilo que nós estamos fazendo. Bem como resulta também na conquista dos nossos objetivos. Ora, para a psicologia, o conceito de felicidade está relacionado à emoção ou às nossas emoções. Eu poderia resumir o conceito de felicidade para a psicologia simplesmente em duas coisas. Primeiro, naquilo que nós conquistamos, que nos faz bem, que ajuda o nosso emocional. Segundo, naquilo que as nossas emoções conseguem se centrar ou se concentrar. Ainda sobre esse tour histórico acerca da felicidade, ele fala do conceito de felicidade para algumas religiões. Por exemplo, o conceito de felicidade para o hinduísmo está refletido em 3 níveis. Primeiro, os prazeres físicos, depois os prazeres mentais e também a felicidade espiritual, da qual eles chamam o caminho direto. Um caminho direto para a felicidade. E esse caminho direto envolve liberdade, que faz com que eles entendam a relação a um círculo de nascimento e morte e reencarnação. Vejam, meus amados irmãos, não somente o hinduísmo, mas o próprio budismo reflete o conceito de felicidade na vida moral. A renúncia aos seus impulsos e a busca pelo nirvana torna a pessoa feliz. E com a chegada da era do iluminismo, o conceito de felicidade passou a ser aquilo que nós consumimos. E aí a religião perde a força, e as transformações sociais geram nas pessoas um conceito de felicidade pautado no igualitarismo. Hoje o conceito de felicidade, ele deu uma esticadazinha a mais. É feliz hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas que têm mais seguidores. Se sente importante. Quanto mais seguidores, mais importante eu sou. E é interessante que não conhece ninguém, mas é feliz. Quantos likes eu tiver nas coisas que eu estiver fazendo, quantas selfies eu conseguir fazer. Em suma, é feliz aquele que está conectado com alguma coisa ou com alguém. E aí alguém já dizia que os deuses antigos foram vencidos pelos deuses da tecnologia. Isso é uma grande verdade. Nós temos idolatrado muito algumas coisas. Talvez você esteja aí parado, sentado, entediado sobre essa questão de um tour histórico sobre felicidade. Eu não quero saber o conceito de felicidade do hinduísmo, do budismo, não faz sentido para mim, mas é claro que faz. Porque o conceito de felicidade para a igreja também está relacionado a muito daquilo que eu falei agora. Se você ainda não percebeu, se você ainda não entendeu, a minha ideia é ajudá-lo a transformar a sua cosmovisão acerca do que seja ser feliz como um cristão verdadeiro. E aí eu passo a perguntar a você, quais são seus pressupostos, quais são seus princípios acerca da epistemologia de vida que você tem, naquilo que você crê.
talvez você é feliz com aquilo que você consiga ter, ou com aquilo que você consiga ser. O mundo tem o seu conceito de felicidade. Aqueles que amam e idolatram o sexo têm o seu conceito de felicidade. Os sábios desta era têm o seu conceito de felicidade. E, pasmem, nenhum deles repousa sobre Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, o nosso conceito de felicidade deve ser um conceito de felicidade bíblico. A nossa cosmovisão cristã, ela deve ser bíblica. Os nossos pressupostos devem ser bíblicos. Aquilo que eu creio acerca de felicidade, o que me faz feliz, deve ser bíblico. Nada mais do que isso. Se nós entendermos quais são os conceitos reais e verdadeiros acerca da felicidade, e esse é o meu propósito com essa série de mensagens acerca do Salmo 1, com certeza eu ficarei feliz em tê-lo ajudado acerca da felicidade. Antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer novamente essa pergunta a você. Você é feliz? O que te faz feliz? O que mexe com as suas emoções, que te dão a ideia, ou que trazem a você, na sua mente, um conceito de felicidade? Por que você é triste? O que seria tristeza para você? Tristeza é não ter e não ser? Felicidade está nas conquistas pessoais? O que faz você feliz? Quais são os seus pressupostos acerca de felicidade? Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude nesse momento. E que eu possa também, com a ajuda do Espírito Santo, ser claro acerca da mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações essa noite. Amém? Volte os seus olhos ao texto mais uma vez. Na semana passada nós fomos ali na parte A. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado é a mesma que feliz ou alegre o homem que não anda, ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aí a parte B diz assim: não se detém aonde? No caminho dos pecadores, e depois nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A rota para a felicidade, ela começa com o homem não andando no conselho do ímpio. Lembre-se, a rota para a felicidade é progressiva. Ela começa com não atender o conselho do ímpio e continua em não se deter no conselho, na realidade, no caminho dos pecadores. Ela começa em não dar ouvido ao conselho e continua em não se deter no caminho dos pecadores. A palavra deter, ela nos dá uma ideia de resistir. Ela traz a figura de alguém que está de pé, ou seja, é feliz aquele que, em pé, não caminha na conduta dos pecadores. Por isso que esse salmo ele é instrutivo, ele é vida, ele é um maná para todo leitor. Porque além de ser instrutivo, o salmista, nos dando a rota para a felicidade, nos mostra qual é o contraste entre o justo e os ímpios, entre a felicidade e a infelicidade. E aqui nós temos o ímpio. Mas entenda, não é apenas uma pessoa, mas um grupo de 3 que tenta buscar, cooptar aquele que é justo, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que ama o Senhor, aquele, como nos diz o Pentateuco todo, nos chamando a atenção, principalmente ao povo de Deus, a analisar, a ser instruído pela lei do Senhor. Meus irmãos, como eu falei agora há pouco, o Salmo 1 tem essa progressão, andando, em pé e sentando-se. E se você analisar bem, há uma ideia profunda acerca da corrupção dos costumes e da vida espiritual.
Está muito claro nesse texto. Primeiro ele começa com um conselho errado. Agora ele chama a atenção para aquela pessoa, para que ele não passe a agir de maneira errada, ficando de pé. E ficar de pé no caminho dos pecadores resulta em se tornar um tipo de pessoa errada, tal quanto o pecador é errado diante de Deus. O homem está de pé. Assim a felicidade está em primeiro, não se tornar hostil a Deus, não entrar em prazeres efêmeros. Sabe uma coisa que mais me chama a atenção nesse versículo, do versículo 1 na parte B? É que a ideia de estar em pé revela também que a pessoa já se acostumou com o mal. Ela já está acostumada com aqueles que violaram ou violam a lei do Senhor. E não é à toa, irmãos, que o verso seguinte, a saber, o verso 2, chama-nos a atenção que o segredo da felicidade também está em meditar na lei do Senhor. A pessoa em pé, ela já se acostumou com um grupo de pecadores. Em pé significa, ou se deter, significa que os seus costumes morais, seus pressupostos, foram violados por causa do pecado. Ele está acostumado, não mais com a lei do Senhor, não mais com a vida espiritual, não mais com a vida em comunidade. Ele agora está acostumado com os pecadores. João Calvino, falando acerca desse versículo, na realidade todo o versículo 1, ele diz assim: eis aqui um habitual modo de viver. Ele diz assim: Satanás conduz os homens a um desvio que se dá passo a passo e devagar. Agostinho diz, escrevendo sobre os Salmos, que só se detém no caminho dos pecadores aquele que se deleita no pecado. E aqui, de fato, um deleite. Por isso, o salmista diz assim: é feliz o homem que não anda no conselho do ímpio e não se detém no caminho dos pecadores. E o contraste acerca disso nos revela que aquele que se detém no caminho dos pecadores, ele está se deleitando com os pecadores, com tudo aquilo que diz respeito a violar a lei do Senhor. Depois, ele continua dizendo: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, é de comum entre todos os que falam acerca do Salmo 1, que o autor, ao falar acerca daquele que se assenta na roda dos escarnecedores, eles dizem que aqui o homem chegou ao seu pior ponto de pecado. Quando o ímpio chega às profundezas, é quando ele está sentado na roda dos escarnecedores. Aqui a moral foi embora, a ética se desfez, a consciência está cauterizada. O escarnecedor não é outro senão aquele que zomba. Spurgeon, falando sobre este salmo, diz que a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas ela está mais próxima das portas do inferno. O que de fato isso significa? Senão, primeiro, que aqueles que estão sentados na roda dos escarnecedores, eles estão à vontade no meio dos zombeteiros. Eles não têm mais nenhum problema com aquele que zomba de Deus. Eles não têm mais nenhum problema com aqueles que falam contra a pessoa de Jesus, que falam contra as Sagradas Escrituras, que zombam da nossa fé. Ele está à vontade. Essa pessoa adotou esse modo de vida, que é um modo de vida letal. E veja só, irmãos,
Quantas pessoas estão sentadas ou assentadas na roda dos escarnecedores e estão felizes? Na realidade, essa felicidade é ilusória, é mentirosa. A conta daqueles que se sentam na roda dos escarnecedores vai chegar. Atenção, você que me escuta na igreja, você que está em casa, se você conhece alguém, ou se você está feliz sentado na roda dos escarnecedores, há uma porta diante de você, e essa porta não é a porta do céu, é a porta do inferno. E ela se abrirá, porque de Deus não se zomba. Meus amados irmãos, isso significa que essas pessoas, como bem disse um comentarista, eles estão participando de todas as suas deliberações. Eles tramam contra o evangelho do Senhor. Eles tramam contra o povo de Deus. E aquele que assentou-se ou está sentado na roda dos escarnecedores está fazendo parte dessa trama maligna contra a igreja, contra o Senhor e contra o seu povo. Alguém já dizia que esse é o mais escandaloso de todos entre os 3 pecados. Isso significa que o sentar-se faz com que a pessoa fique imersa nesse mundo maldito de zombeteiros. Meus amados irmãos, Maior Pierre diz que o escarnecedor é descrente e um bom ateu, que zomba dos fiéis. E o homem crente não frequenta lugares aonde há pessoas que zombam de Deus. A rota da felicidade começa com 3 verbos. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda, bem-aventurado o homem que não se detém, e bem-aventurado o homem que não se assenta. Lembre-se daquilo que disse Spurgeon. Os ímpios têm seu conselho, os pecadores têm o seu caminho, e os escarnecedores têm a sua roda. Aonde você está? Segundo, primeiro nós falamos sobre a rota da felicidade inicial, agora nós vamos falar sobre o prazer do justo. Há um contraste fantástico aqui, Diácono Flávio. Ao passo que ele diz, é feliz aquele que não faz isso, que não anda, que não se assenta, que não está de pé. Ele fala aonde reside o prazer daquele que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Um dia todos nós estávamos em trevas, irmãos. Pela misericórdia, Cristo Jesus nos chamou. Espírito Santo, de forma poderosa, quebrou toda a resistência que havia em nós. E Ele nos trouxe. E há, entre os crentes, aqueles que servem a Deus, um prazer, que é comum a todos que servem a Deus. Volte os seus olhos para o verso 2 do capítulo 1 dos Salmos. E eu queria que você lesse comigo em alto e bom som. Versículo 2, vamos lá. Antes... e na sua lei, eis o prazer do justo, meditar na lei do Senhor. E ele medita de dia e de noite. O justo é aquele que entendeu as bem-aventuranças, que entendeu que terá felicidade se não andar no conselho dos ímpios, se não se deter no caminho dos pecadores e se não se assentar na roda dos escarnecedores. Logo, ele tem algo em que ele se deleita. A parte inicial do verso 2 diz assim, antes o seu prazer, sheftes no hebraico, que significa deleite, júbilo, alegria, algo que é valioso, e esse algo que está valioso está aqui na nossa mente, guardada. Prazer traz uma ideia de satisfação, de contentamento.
é deleitoso o meditar na lei do Senhor. Nada mais do que isso chama a atenção, a nossa atenção, o salmista. Ele está nos dizendo que o seu prazer não é outra coisa, o seu prazer não é andar no conselho do ímpio, o seu prazer não é andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque ali não está a lei do Senhor, ali eles não conseguem ter prazer profundo. Satisfação. Tem um hino, né? Satisfação. Não vou cantar não, se vocês vão embora. Mas tem um hino, satisfação. Ele diz que a sua satisfação, ele está cheio. Ele não precisa de outra coisa, porque a sua satisfação está na lei do Senhor, na Torá. Naquilo que Deus fala, na palavra de Deus. Isso nos dá uma ideia de um sentido amplo de ensinar, encontrado nos 5 livros da lei de Moisés. Ele está satisfeito com a palavra. Ele encontrou regozijo na palavra. E isso é um contraste com os zombadores que não têm prazer e não querem entender e não querem se deleitar, se deliciar na lei do Senhor. Santo Agostinho diz algo interessante, eu citando muito Agostinho, né? Ele diz assim: a lei não é destinada ao justo. Difere estar dentro da lei e estar sob a lei. Quem se acha dentro da lei age em conformidade com a lei. Quem está sob a lei é coagido por ela. O primeiro é livre, o segundo é escravo. Queridos, o salmista diz que além de ter prazer na lei do Senhor, ele demonstra esse prazer, essa satisfação, meditando nela de dia e de noite. A ideia que nós temos é, de manhã ele leu a Bíblia e de noite também, não é assim? Mas não é isso. A ideia é, de dia e de noite significa o dia inteiro, o fechamento do meu dia. Eu começo me deleitando no Senhor, na sua palavra, e durante o dia eu continuo me deleitando no Senhor e na sua palavra. À tarde eu me deleito no Senhor e na sua palavra. À tardinha eu me deleito no Senhor e na sua palavra. À noite eu me deleito no Senhor e na sua palavra. Meditar não é apenas ler. Meditar é colocar para dentro de si a palavra e as verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é um contraste com o ímpio. Porque ele tem prazer. Por isso Spurgeon diz assim: a meditação rumina e coloca a doçura e virtude nutritiva da palavra no coração e na vida. Meus amados irmãos, o meditar, ou ao meditar a palavra de Deus, faz com que o nosso coração fique cheio de quê? De Deus e de sua palavra. Porque na palavra nós vamos descobrir quem nós somos. A gente se acha muita coisa de vez em quando. Mas lê a palavra e você vai encontrar as verdades do Evangelho acerca de quem você é, de quem nós somos. Pobres, carentes da graça de Deus, nada mais do que isso. Eu queria trazer algumas lições, algumas aplicações essa noite, irmãos. Eu prometo não me deter muito. E nós vamos continuar, no próximo domingo, nós vamos continuar sobre o Salmo A Rota para a Felicidade. 2 aplicações simples. Primeira, a felicidade requer de nós 2 ações. Na realidade, 3, mas na semana passada nós já falamos uma. Então, eu não vou falar a primeira, que faz parte da parte A do versículo, aquele que não anda no conselho do ímpio. Nós vamos ficar naquele que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores.
Então, diante do que nós lemos, a felicidade requer de nós duas ações. Primeiro, ficar de pé, ou não se deter, aonde? No caminho dos pecadores. E aí eu quero lembrá-lo que ficar de pé diz respeito à vida moral. Esse homem acostumou-se com o que é errado. A ética do reino não faz nenhum sentido para ele. Roubar, matar, fazer qualquer coisa para ele não faz mais sentido, porque ele acostumou-se com o estilo de vida do pecador. E, meus amados irmãos, nós somos chamados a tomarmos uma atitude diferente dos ímpios. É natural para o ímpio se deter no caminho do pecador. É natural o ímpio se corromper, é natural o ímpio fazer o que é errado, é natural o pecador se satisfazer com isso, se acostumar com uma ética que não é do reino de Deus. Somos convidados a se deter ou a se colocar de pé no caminho do Evangelho e se acostumar com a ética do reino de Deus. Se é feliz aquele que não anda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o contrário se torna mais verdade ainda. É feliz aquele que se detém no caminho do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a sociedade ela é hostil ao Evangelho. A sociedade atual é deliberadamente pecaminosa e eles odeiam a Deus. Eles não querem conversa com Deus e com a sua palavra. Talvez você já conheça alguém, ou já tenha conhecido alguém que se corrompeu moralmente, que se acostumou com a vida de pecado, que um dia entrou na igreja, mas que por algum motivo ficou de pé no caminho dos pecadores. Romanos 12, capítulo 12, verso 2 diz que nós não devemos nos conformar com o quê? Com este século. Mas o quê? Nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sabe, nós temos uma ideia de que se acostumar com aquilo que é pecado são coisas grandes. Por exemplo, adultério, roubo e tantas outras coisas que nós classificamos como pecados grandes. Não é assim? Mas o acostumar-se no caminho do pecador também diz respeito a coisas pequenas. Há coisas mínimas que daqui a pouco se transformarão em coisas grandes. Estou lendo novamente o livro As Confissões de Agostinho. A primeira vez que eu li, eu não fiz muita questão, não me chamou muita atenção. Mas essa segunda vez, eu confesso a vocês que tem me causado assim algo fantástico. E aí Agostinho diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que ele cometeu um roubo na adolescência dele. E ele faz uma pergunta, por que eu roubei? Senão pelo desejo de pecar. E ele diz que era uma coisa simples, uma fruta que era inferior aos tipos de fruta que havia na casa dele. Mas ele se ajuntou-se com os amigos e aquilo fez com que ele se acostumasse. E ele vai roubar e ele fica preocupado com aquilo já não mais na adolescência, mas já grande. Meus amados irmãos, você quer ser feliz? Eu tenho certeza que sim. Você quer sentir a alegria da felicidade em seu coração? Eu tenho certeza que sim. Pois há uma única forma. Cristo Jesus é a nossa felicidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que nós devemos nos colocarmos de pé, andar, caminhar.
estar do lado dele, ser discipulado, conhecer a sua palavra, pedir mais ao Espírito Santo do seu caráter. A Bíblia diz que o Senhor aprova o caminho do justo. Ela ainda diz lá em 2 Samuel que esse caminho do justo, ele é perfeito aos olhos de Deus. Ainda diz a palavra que o caminho do Senhor, ele é um caminho verdadeiro. E o caminho dos pecadores, ficar de pé no caminho dos pecadores, trará a você infelicidades. E você terminará em ruínas. Aquele grupo, Big Jeans, os dinossauros vão saber quem é. Os dinossauros vão saber quem é, né? Estava vendo um pouco da biografia deles, a forma como eles morreram. O último morreu de câncer. O outro, um problema cardíaco. Mas as duas mortes têm a ver com o se deter no caminho do pecador. Um era alcoólatra e o outro estava viciado em todo tipo de droga. Chegou um momento em que o corpo não aguentou e as portas do inferno se abriram se aqueles dois homens não professaram a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Se você que está aqui essa noite ainda não entendeu, deixe-me ser mais claro para você. Se você está em casa me ouvindo, ou se um dia vai me ouvir, deixe-me ser mais claro para você. Deter-se no caminho dos pecadores significa a sua ruína. Por mais que você ache que tenha felicidade, por mais que você ache que o sexo vai trazer felicidade, por mais que você ache que esse caminho do pecador vai te fazer feliz, isso é mentira. As portas do inferno estão se abrindo para você, mas Cristo pode fechá-la e abri-la do céu para aquele que se arrepender. Primeiro, a felicidade requer de nós, nesse texto bíblico, duas ações. Ficar de pé, não se deter no caminho do pecador, mas no caminho de Cristo. E eu espero em Deus que os seus pressupostos estejam sendo mexidos. Eu espero em Deus que a sua cosmovisão sobre felicidade seja mudada nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. O outro fala sobre não assentar-se na roda dos escarnecedores. Como disse Spurgeon, aqui está diante de nós o pior de todos os pecados. Aqui ele está tramando junto com os zombadores. Aqui ele faz parte do projeto contra o povo de Deus. Há muitos que estão assentados ou estão sentados com escarnecedores. Tenha por certo que o seu caminho é de dor, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Quando um justo senta com o escarnecedor, ele se tornou igual a ele. Pois ele aceitou a zombaria contra o seu mestre, contra o seu Senhor. Lembre-se, amados irmãos, trago à sua memória o momento em que o nosso Rei Jesus foi alvo de zombeteiros, de pessoas que o bateram, de pessoas que o espancaram, de pessoas que colocaram uma coroa de espinhos, de pessoas que batiam nele de todos os lados e diziam: adivinha quem bateu em você? Se você é o Cristo, desce daí. Jogaram baralho nas vestes dele, aos pés da cruz, mas nenhum deles ficará impune. Nenhum que zomba de Jesus Cristo, do reino de Deus, do Senhor e do Espírito Santo ficará impune. Por isso você, crente, não pode assentar-se na roda dos escarnecedores. Fuja dessa roda. Há muitos que estão à vontade na roda de amigos,
que só falam sobre sexo, que só falam sobre dinheiro, que só falam sobre roubo, que só falam sobre mulher, que só falam sobre homem, que só falam sobre ideologias deste século. Há jovens que estão sendo engolidos. Volte para Jesus o mais rápido possível. E eu não estou dizendo para você voltar para uma instituição, porque a instituição não salva. Tenha uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré. E amanhã na sua faculdade fuja da roda dos escarnecedores. Amanhã no seu trabalho fuja da roda dos escarnecedores. Amanhã no meio da sua família fuja da roda dos escarnecedores. Qual a saída? Arrependam-se e creiam no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eis o remédio para aqueles que estão na roda dos escarnecedores. Arrepender-se e crer verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, se o texto nos chama para duas atitudes, ele também nos mostra qual é o deleite do justo. E aqui eu quero encerrar dizendo: ame meditar na palavra de Deus. Eles meditavam de dia e de noite, eu já expliquei o que significa isso. Já expliquei que não é apenas ler, mas deixar se entranhar corpo e mente com a palavra de Deus. A história de um irmão chamado Irmão Yun. Acho que nós já lemos esse livro aí, né? O Irmão Yun é um chinês, perseguido, e ele não tinha acesso à palavra de Deus. E um dia ele teve acesso ali aos evangelhos, e ele pediu ao Espírito Santo para, quando lesse aquela porção da palavra de Deus, ele não esquecesse. E ele leu e releu, ele leu e releu, ele leu e releu, ele leu e releu. E quando chegou a vez da outra pessoa ler, ele saiu correndo até a sua casa, e enquanto ele corria, ele falava todos os versículos que ele conseguiu memorizar. E pasmem, quase todo o evangelho de Jesus narrado por Mateus. Quase todo o evangelho de Jesus narrado por Mateus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o quê? Nosso caminho. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por nenhum livro. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por nenhuma aventura. Nós não podemos deixar a palavra de Deus por qualquer coisa, por algo pequeno ou grande aos nossos olhos. Nós devemos amar a palavra de Deus. E eu sei, irmãos, que é uma luta muito grande. Uma luta muito grande. É uma guerra, o meditar, é uma guerra, muitas vezes, a leitura da palavra de Deus. E aí eu quero trazer a você, povo de Deus, a memória dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Reino, acerca da palavra de Deus. Que doce ensino, irmãos, temos em Maria, que parou tudo o que ela estava fazendo e ela quedava-se aos pés de nosso Salvador. Que maravilha! Eu não tenho dúvida que ela degustava mel naquele momento em que o mestre lhe ensinava. Que maravilha lembrança o Sermão do Monte, onde as pessoas foram alimentadas espiritualmente e depois elas viram o mestre Jesus fazer milagre e alimentá-las também fisicamente. Que sejamos como a casa que foi construída sobre a rocha. Essa rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Aonde o vento veio, as ondas bateram e ela permaneceu de pé.
A nossa felicidade é essa rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Pode o vento estar batendo na sua vida, meu irmão. Pode a onda estar batendo de ímpeto contra a tua casa. Os problemas podem ter chegado para mim ou para você. O nosso barco pode estar em apuros. Ele pode estar quase afundando. Mas isso não significa nossa tristeza. Significa que nós temos um bondoso Salvador, a rocha, a pedra de esquina chamada Jesus Cristo de Nazaré, que deve ser motivo da nossa real e verdadeira e profunda alegria. Medite na lei, tenha prazer em Jesus Cristo de Nazaré. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.